Às vezes, no meio da emoção, quando Deus ele fala conosco, não conseguimos entender ou escutar tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus pediu, tudo aquilo que Deus ordenou para que nós façamos. E muitas das vezes, só por causa de um detalhe, algumas coisas saem do lugar. Algumas coisas acontecem por não ter prestado atenção naquilo que Deus falou. E foi assim que aconteceu com Abraão, né? Todos nós sabemos que Deus ele se encontrou com Abraão, ele falou para Abraão que queria que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar aonde ele ia mostrar. E ele não falou o lugar, só pediu para ele caminhar. E ele assim obedeceu, mas ele não obedeceu na sua totalidade, porque ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Mas o que foi que Deus tinha dito? Saia do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não prestou atenção, ou o seu coração era tão grande que não se apartou do seu sobrinho porque ele o amava e levou consigo. Mas lá na frente a palavra vai dizer que tudo que Ló carregava e tudo que Abraão carregava, os seus funcionários, os seus animais, eles entraram em conflito. Começaram a discutir e eles não tinham mais como caminhar juntos. Eram muitas coisas que eles tinham. E ali eles mesmos entraram numa decisão de se apartar, cada um ir para um lugar diferente. E assim foi feito. Veja só, que Deus ele fez com que houvesse talvez esse conflito para que a sua promessa viesse a se cumprir. Veja só que muitas das vezes, por tomarmos decisões que não era para tomarmos, mesmo assim Deus ele tem compaixão de nós e ele move as circunstâncias para que aquilo que ele prometeu venha a se cumprir. Mas a palavra de Deus vai dizer em Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 14, que diz assim: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por toda esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Veja só, que foi preciso Ló sair de perto de Abraão, para que o Senhor novamente viesse se encontrar com Abraão e firmar a sua promessa. Veja só, Deus me trouxe aqui para falar com alguém a específico do que ele já falou para você lá atrás. Ele te pediu algumas coisas, mas apenas algumas coisas estão sendo cumpridas. Ainda existe uma coisa que Deus falou para você que eu não sei o que é, mas o Espírito Santo vai chegar aí para te confirmar, para te dizer que existe ainda uma coisa que precisa ser feito. Precisa ser feito para que a promessa do Senhor venha se cumprir na sua totalidade, porque a palavra que Deus me deu aqui neste dia fala sobre isso, sobre que ele deu um direcionamento para Abraão, mas ele não cumpriu na sua totalidade, por isso que muitas coisas estavam acontecendo no meio deles. Por isso que muitos conflitos tinham se levantado, por isso que muitas desavenças estavam acontecendo, por isso que muitas das vezes ventos se levantam sobre a tua vida, porque existe ainda uma coisa que precisa ser feita. Uma coisa que precisa ser concluído, um lugar que você precisa talvez estar e você não está. E por isso você não está entendendo o porquê da demora, o porquê que está demorando tanto. Deus me trouxe aqui para que você venha a refletir. Volte lá atrás, quando a promessa do Senhor foi feita na tua vida e o que foi que Ele te pediu. Assim te diz o Senhor neste dia.